O nada é geralmente considerado análogo à morte e à extinção que todo instinto de vida saudável deseja evitar. Muitos acham a noção de nada incompreensível. O pensador seguinte, no entanto, estava convencido de que a saída do niilismo, aquilo que torna sem sentido o sentido da vida, só poderia ser alcançada olhando para o próprio abismo. O problema fundamental da minha vida sempre foi, para simplificar, a superação do niilismo através do niilismo. Keiji Nishitani foi um filósofo japonês da escola de Kyoto, nascido em 1900. A escola combina filosofia e religião ocidentais com tradições orientais. É a filosofia como um modo de vida no qual se adquire sabedoria para a iluminação. Nishitani se esforçou para compreender profundamente a filosofia ocidental e oriental. Através de todos esses interesses, ele tinha uma preocupação fundamental que estava constantemente em ação, uma dúvida sobre a própria existência do eu. No Zen isso é conhecido como a grande dúvida. A pressão psicológica que vem com a luta da vida leva ao despertar. No fundo de uma grande dúvida está um grande despertar. Se você duvidar totalmente, despertará totalmente. Nishitani caracteriza esta dúvida sobre o eu que originalmente motivou a sua busca filosófica de forma bastante explícita como niilismo. É um estado de espírito que surge do desespero mais profundo, quando nos tornamos uma questão para nós mesmos e quando surge o problema de por que existimos. No entanto, na maioria das vezes, o trabalho diário e a diversão ajudam a distrair-nos do nosso encontro com o nada. Aos 14 anos, Nishitani se deparou com total desesperança depois que seu pai morreu. Pouco depois, ele foi acometido por uma doença semelhante à tuberculose que matou seu pai. Nesse modo existencial de ansiedade, ele se deparou com um encontro arrepiante com o nada e sentiu o espectro da morte tomar conta dele. Neste ponto, todas as coisas normalmente necessárias da vida perdem a sua necessidade e utilidade, somos roubados daquilo que antes fazia a vida valer a pena. As perguntas, por que isso aconteceu comigo? O que posso fazer sobre isso? Se transformam nas perguntas, quem sou eu? Por que eu existo? Aparece aqui um vazio que nada no mundo pode preencher, um abismo aberto se abre no próprio terreno em que estamos. Esse tormento mental levou Nishitani à filosofia e a seguir carreira na área como professor. Ele escreve, minha vida quando jovem pode ser descrita em uma única frase, foi um período absolutamente sem esperança. Minha vida naquela época estava inteiramente nas garras do nada e do desespero. Minha decisão, então, de estudar filosofia foi na verdade, por mais melodramático que possa parecer, uma questão de vida ou morte. Quando jovem, Nishitani costumava carregar Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, onde quer que fosse, era como se fosse sua Bíblia. Ele também foi influenciado por Martin Heidegger e passou 2 anos estudando com ele, de 1937 a 1939. Nishitani morreu em Kyoto, Japão, aos 90 anos. E artigos. Sua biblioteca pessoal era composta por quase 1000 volumes de obras em línguas ocidentais e 4.100 em japonês, que foram doados à universidade onde lecionava. Para Nishitani, a questão do niilismo é a mais urgente, a mais pessoal e a mais radical de todas. Estaremos nos concentrando em 2 importantes obras de Nishitani, A Autossuperação do Niilismo e Religião e Nada. A autossuperação do niilismo é o resultado de uma série de palestras sobre o tema do niilismo que Nishitani deu no Japão. Constitui também a primeira introdução substancial das ideias filosóficas de Nietzsche ao público japonês em geral. Neste trabalho anterior, os temas principais derivam da filosofia europeia, principalmente do existencialismo, com as ideias zen budistas como pano de fundo. Em sua obra e obra-prima posterior, Religião e Nada, Nishitani busca uma síntese e um diálogo entre a filosofia ocidental e oriental e a experiência espiritual, com ênfase na prática contemplativa. Os 2 textos se complementam como registros de uma mudança de ênfase no pensamento do autor. Em A Autossuperação do Niilismo, Nishitani começa traçando a compreensão histórica do niilismo e de filósofos como Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Max Stirner, Heidegger e Sartre. Nishitani dá a sua própria resposta ao niilismo, como está explícito no título, de o niilismo se superar, em vez de nós o superarmos. A natureza do niilismo pode ser concebida de 2 maneiras, como universal e existencial, e como particular e histórica. Esta dualidade é algo que deve ser apreendido numa única visão, a fim de compreender como o niilismo opera na realidade real. O niilismo é um sinal do colapso da ordem social externamente e da decadência espiritual internamente, e como tal significa um tempo de grande convulsão. Enquanto antes a existência humana tinha um significado claro e eterno, uma forma de viver, que se pode ou não querer seguir, agora a existência está privada de tal significado.
Ela está diante do nada como se tivesse sido despida, tornando-se um ponto de interrogação para si mesma. E isto, por sua vez, transforma o próprio mundo numa questão. O mundo em que vivemos revela-se um abismo e uma ansiedade profunda abala os alicerces do ser humano. Nishitani escreve: em suma, o niilismo recusa o tratamento como meramente um problema externo para o próprio eu, ou mesmo a contemplação como um problema interno de cada eu individual. Esta é a essência do niilismo. O niilismo exige que cada indivíduo realize uma experiência dentro de si mesmo. Há muita filosofia que se concentra apenas na análise conceitual, onde se perde o contato com a condição humana. O niilismo é antes de tudo um problema do eu, pois está subjacente ao próprio ser. Dostoiévski e Nietzsche, entre outros, abriram novos caminhos para o niilismo, onde as coisas não mais se sustentam com base nas coisas humanas, o caminho para Cristo, o Deus-Homem, ou o Ubermensch, o Homem-Deus. Embora não tenham resolvido tudo, não há dúvida de que, através da sua luta, orientaram o espírito europeu na direção daquela que é a sua dimensão mais profunda. No entanto, a tentativa de preservar o eu do nada a todo custo significa que o processo de falta de sentido não é permitido no eu. Está isolado dele, evitando a realidade. Tornamo-nos autofechados e todas as nossas experiências se relacionam com o eu. Assim, quando nos deparamos com nilidade, vemos que isso está corroendo o próprio significado da nossa vida, e tentamos resistir a ele com o nosso eu, apenas para afundarmos ainda mais nele, como areia movediça. Uma das percepções mais profundas de Nishitani é que não fomos capazes de aprofundar o niilismo o suficiente para que ele se superasse. Nishitani quer alcançar uma radicalização do niilismo através da qual o niilismo se supere. O despertar da grande dúvida é a conversão para Nia ou vazio, que é a camada mais profunda do ser. O niilismo faz parte da estrutura da realidade assim como o ser. Neste novo campo do vazio, você tem a coexistência paradoxal das coisas, onde o niilismo constitui a realidade do ser. Este surgimento interdependente é uma noção-chave no budismo. Até que alguém aceite a nilidade como parte de si mesmo, haverá uma falta de relacionamento consigo mesmo e uma completa falta de contato. Nishitani atravessa o niilismo de uma forma muito mais existencial, onde nem sempre se relaciona com o eu como um evento externo, mas na verdade é parte do eu. As coisas podem então ser encontradas em seu próprio território, como diz Nishitani. Não se conhece algo representando-o, desejando-o ou expressando-o, mas tornando-se isso. Em Religion and Nothingness, ele começa perguntando: o que é religião? Esse é na verdade o título original da obra. Qual é exatamente o propósito da religião para nós e por que precisamos dela? Nishitani está criando um diálogo entre o budismo e o cristianismo. E muitas vezes ele parece estar mais preocupado com as concepções cristãs do que com as budistas. No entanto, a noção de Nia é central. A religião não é algo que afirma ser baseado em algum tipo de credo, é a negação absoluta da experiência do nada absoluto e dos vários esforços para alcançá-lo. Nishitani também fala sobre os perigos do cientificismo ao ignorar não apenas a religião, mas também a filosofia. Isto ocorre quando a ciência parece considerar o seu próprio ponto de vista científico como uma posição de verdade inquestionável a partir da qual pode afirmar-se em todas as direções, de modo que coisas como a religião, a filosofia e as artes aparecem como nada mais do que opiniões subjetivas. Desta forma, os nossos problemas existenciais e a condição humana são completamente ignorados. Para Nishitani, a religião tem a ver com a própria vida. Se a vida que estamos vivendo acabará em extinção ou na obtenção da vida eterna é uma questão de extrema importância para a própria vida. A religião, ao contrário da cultura, é sempre um assunto individual de cada pessoa. Consequentemente, não podemos entender o que é religião de fora. A busca religiosa por si só é a chave para compreendê-lo, não há outro caminho. Nishitani diz que é um erro perguntar qual é o propósito da religião para nós, enquanto tenta nos separar da busca religiosa, obscurecendo o caminho para sua própria resposta desde o início. Isso impede que nos tornemos uma pergunta para nós mesmos. Em vez disso, a religião coloca como ponto de partida a questão: para que propósito existo? Ele escreve: por que existimos? A nossa própria existência e a nossa vida humana não são, em última análise, sem sentido? Ou, se há um significado ou significado em tudo isso, onde o encontramos? Quando duvidamos desta forma do significado da nossa existência, quando nos tornamos uma questão para nós mesmos, a busca religiosa desperta dentro de nós. É a conversão de um modo de ser egocêntrico, que sempre pergunta que utilidade as coisas têm para nós, para uma atitude que pergunta para que propósito nós mesmos existimos. Somente quando chegamos a este ponto de viragem é que a questão, o que é religião, realmente se torne nosso.
Nishitani entende a essência da religião como a verdadeira autorrealização da realidade. A religião é ver as coisas como elas são em seu próprio terreno, e esta verdadeira autorrealização da realidade só é possível através da compreensão do niilismo como parte de nossa existência. A realização de Nya não é a nossa salvação ou destino, mas sim a nossa vocação. Nosso pensamento se torna não dualista para que nos tornemos o mundo e o mundo se torne nós. Esta é a ideia budista do não-eu, a autoconsciência na qual o eu desperta para a sua verdadeira natureza. O não-eu é paradoxalmente o verdadeiro eu. A rejeição do ego dá lugar à codependência de tudo, ao que é conhecido como rede de Indra. Todas as coisas que existem no mundo estão interligadas, de uma forma ou de outra. Nenhuma única coisa surge sem alguma relação com todas as outras coisas. Tornamo-nos senhores de nós mesmos e servos em relação aos outros. Esta abordagem é usada na psicoterapia japonesa para tratar com sucesso pacientes neuróticos que sofrem de ansiedade e depressão. Acredita-se que a aceitação das coisas como elas são, em vez de fugir para cenários imaginários ou focar monomaniacamente nas preocupações mesquinhas do ego, é crucial para o bem-estar do indivíduo, e também para o funcionamento saudável da sociedade como um todo. Para nos unirmos à realidade numa consciência não dual, é necessário aprender a esvaziar o eu e ver as coisas como elas realmente são, sem as nossas distorções subjetivas e as nossas interpretações reflexivas. Elevar-se acima da divisão sujeito-objeto dá lugar à experiência pura. Novamente, isso não faz muito sentido para a mente conceitual. Tendemos a reificar o nada porque não conseguimos entender isso. Na verdade, Nishitani afirma explicitamente que é preciso ter prática contemplativa para compreender a essência da religião e do nada. Religião e nada não é apenas um livro, mas sim uma experiência profundamente transformadora. A profunda preocupação existencial de Nishitani está longe da filosofia especulativa e abstrata. Usando as palavras do professor de Psicologia e Ciências Cognitivas John Vervaeke, não devemos apenas saber sobre as coisas, conhecimento proposicional, mas também como fazer as coisas, conhecimento processual, como perceber o mundo, conhecimento perspectivo, e como participar. Conhecendo o nosso lugar no mundo e como nos relacionamos com o mundo como agentes, conhecimento participativo. A filosofia é uma experiência transformadora. Influenciado pelo mestre Zenjigen, Nishitani praticou zazen ou meditação sentada, por mais de 2 décadas, uma prática física que baseou seu pensamento na experiência vivida. A dura realidade da vida zen é sentar e não tentar fazer nada. Particularmente no Ocidente, surge uma sensação de tédio, de total falta de ocupação e excitação. Porque fomos ensinados que devemos ser produtivos e não perder tempo, ficamos profundamente alienados de nós mesmos, das outras pessoas e da natureza. É difícil vivenciar o tempo como tempo e nada mais. Temos a tendência de matar o tempo, ou de dizer, hoje perdi todo o meu tempo. Começamos a ver o tempo como algo contra o qual lutar, como a busca constante por cada vez mais progresso. A verdade é que o momento presente é a única realidade. Em é apenas estar com a existência, não tem outro sentido. Não pensando no que fazer a seguir, mas cumprindo o seu dever todos os dias. Se você cumprir seu dever, ficará satisfeito. Se você tem evitado o que deveria fazer o dia todo, você se sentirá infeliz. Tendo recebido uma vida humana, não desperdice os momentos que passam. A vida humana é como um relâmpago, transitório e ilusório, que desaparece num momento. Nishitani entende a existência humana como consistindo em 3 campos: consciência, nihilidade e vazio. Esses campos estão sempre copresentes, e cada campo mais profundo é mais extenso e abrangente do que aquele que está acima dele. O campo da consciência é onde vivemos a maior parte de nossas vidas despertas, esta é a nossa perspectiva de vida. Afirmamos conhecer outras pessoas e coisas, mas na verdade o que conhecemos são apenas os nossos próprios conceitos subjetivos e representações delas. Vemos as coisas do ponto de vista do eu e, na verdade, muitos de nós podemos chegar até a sepultura sem nunca nos apercebermos das camadas mais profundas da nossa existência. Invocando a alegoria da caverna de Platão, Nishitani afirma que, sentamo-nos como espectadores na caverna do eu, observando as sombras passarem de um lado para o outro através das paredes e chamando essas sombras de realidade. Abaixo disso temos o campo do nihilidade, em contraste, uma perspectiva de morte, quando nos deparamos com o terror do nada e da falta de sentido. No entanto, a morte não é algo que nos espera em algum futuro distante, mas algo que trazemos entra no mundo conosco no momento em que nascemos. Nossa vida está à beira do abismo do nada, ao qual pode retornar a qualquer momento. O nada se opõe ao ser, se opõe à existência, está situado sozinho, por si mesmo, fora da existência.
Ou seja, ainda é entendido como alguma coisa chamada nilidade. Nishitani chama isso de ponto de vista do nada relativo, que ele acredita ser a visão de Nietzsche. Não se supera o niilismo através da convocação da vontade de poder por parte do ego heróico, mas sim aceitando-o como parte do ser. Embora Nietzsche tenha chegado perto de superar o niilismo, ele não olhou para o abismo por tempo suficiente. A diferença fundamental é que Nietzsche não permite que apareça o ponto de vista incompleto do não-eu, ele permanece um ponto de vista da vontade. Devemos recuar do nada para o campo do vazio, para lançar luz sobre o que está sob nossos pés. Nishitani escreve, em contraste com o campo do nada em que o abismo desolado e sem fundo distancia até mesmo as pessoas ou coisas mais íntimas umas das outras, no campo do vazio essa ruptura absoluta aponta diretamente para um encontro mais íntimo com tudo o que existe. Enquanto o niilismo é o nada relativo, o vazio é o nada absoluto, a negação que abrange todo o resto e da qual seres particulares se formam e emergem. A negação absoluta, como negação da negação, torna-se a grande afirmação. Na abertura de Nia, realizada pela superação do niilismo, a pessoa ultrapassa completamente os limites da autoconsciência e se liberta do egocentrismo, do antropocentrismo e até mesmo do teocentrismo, permitindo assim que a realidade última se manifeste em toda a sua plenitude. Ao chegar ao campo final, nos sentimos em casa. Respira-se o ar puro da montanha. Oferece-nos a vida mais iluminada, uma perspectiva de vida-morte, na qual experimentamos a alegria mais profunda. É a jornada do herói, a morte psicológica e o renascimento do próprio eu, dando origem a um novo eu, o não-eu, e adquirindo novos insights como sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida. No Zen isto se torna a grande morte, o momento em que a grande dúvida termina o seu trabalho, que apenas alguns terão experimentado, embora todos experimentem a pequena morte. Se você morrer antes de morrer, então, quando morrer, você não morrerá. Para Nishitani, a filosofia ocidental tem sido conduzida principalmente no campo da consciência, onde não temos acesso às coisas em si, mas apenas às nossas representações subjetivas delas. Superar o ego é superar o sofrimento. Êxtase é transcender a si mesmo sem deixar de ser você mesmo. Ao não entrarmos em contato com as camadas mais profundas de nós mesmos, permanecemos alienados e vivemos sem saber verdadeiramente quem somos. Tornamo-nos como uma mosca que bate contra uma vidraça, mas não consegue passar. Ignoramos a realidade da vida e o abismo que existe abaixo de nós mesmos e que se manifestará, estejamos conscientes disso ou não. Por outro lado, no campo do vazio, podemos romper com a forma como as coisas aparecem aos sujeitos humanos e encontrar as coisas como elas são em si mesmas. Não só alguém se transforma num novo eu, mas o mundo também muda de forma aos nossos olhos, ganhamos uma nova visão, uma mudança de coração, um aprofundamento da nossa perspectiva, revelamos o que até então estava oculto. Como resultado da compreensão do self relativamente à sua profunda interligação com o mundo, o self deixa de ver o mundo como algo externo a ele. O novo eu é transformado porque não se prioriza mais em relação aos outros eus. Ao praticar esta visão de cima, passamos para uma perspectiva de terceira pessoa e nos afastamos da visão estreita das coisas. Em vez de se ver como insignificante no cosmos em geral, o indivíduo traz um significado cósmico para a sua vida. O cosmos e o indivíduo se interpenetram. A pessoa se torna um indivíduo cósmico. Semelhante ao cavaleiro da fé de Kierkegaard, ao passar da finitude para o cosmos e voltar novamente à finitude, a pessoa deleita-se com tudo o que é finito, vendo a realidade como ela é. A aparência externa de uma pessoa se parece com a de qualquer pessoa comum, não há nenhuma aura especial ou superioridade que marque a distinção do indivíduo cósmico, mas ao mesmo tempo cada passo é preenchido com a força invisível do significado cósmico. Se você esquecer de si mesmo, você se tornará o universo.